Olá, começando nessa quarta-feira mais uma edição do Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, né? Vamos começar o programa hoje no estilo da presidente Dilma Rousseff ontem, né? Quando a questão do marco da internet entrou em pauta, ela fala, vamos parar e vamos deixar a vida nos levar, deixa a vida nos levar. Porque a presidente ela já fechou um acordo, né? Não haverá gastos no próximo ano e assim a presidente Dilma ela acaba empurrando aí para o ano que vem essa discussão sobre a questão do marco da internet, né? José Dirceu vai ter novo emprego, vai ser gerente de um hotel e José Genuíno já está com o processo quase pronto para ser aposentado. Aqui em Goiás, né, ainda continua essa disputa ainda sobre a questão da indicação e falando para você que tem dívidas aí com o Estado, no próximo dia 29 agora termina, né, o programa de recuperação, onde você tem uma série de incentivos para estar legal ou em condições de contrair dívidas. Para falar sobre esses e outros assuntos comigo aqui, os meus sempre leais companheiros. Em primeiro lugar, Marcelo Heleno, obrigado, bem-vindo. Estamos prontos aqui, André. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ó, está de luto hoje ou... Não. Não é alusão ao Atlético não, né? Claro que não. O Atlético vai ganhar, sábado vai se manter. E já tem gente aí com uma maldade muito grande dizendo que o Vasco vai ter que vir 2 vezes a Goiânia no ano que vem. É uma maldade muito grande. Inclusive no ano passado, né? No ano passado, o Palmeiras e o Atlético eles abriram a Série B ainda na Série A, né? Porque eles fizeram um dos últimos jogos já na segunda divisão. Então não é maldade. Falo de Mala Branca também, outras coisas. Comigo aqui também o jornalista só rindo, né? Rindo. Urias Júnior, bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço e vamos ao debate. Vamos falar sobre os assuntos. O principal dele, talvez, né? Porque houve aí uma quietação política depois de muito fervor, mas o que a gente tem aí é que o prefeito está viajando e que o governador Marconi Perillo começa aí o governo itinerante, aonde ele vai visitar 50 maiores cidades, inaugurar algumas obras até março do ano que vem, projeto que ele começou em 2001, começa a retomar agora nesse momento do governo. Importante para os municípios receberem a visita do governador, né, e para ouvir também o clamor e, principalmente, né, inaugurar a obra, né? Essa prática, na verdade, por aqui, começou na época de Iris Rezende com o mutirão do cidadão, né? Vocês são mais novos, devem se lembrar disso. Vagamente. E você falou bem, é preciso lembrar que em 2001, esse governo itinerante, ele foi lançado justamente dentro de uma série de ações que o governo fez naquele ano, justamente para recuperar a imagem de Marconi, que há um ano da eleição de 2002 estava 20 pontos atrás de Marguerite Vilela. E o governo itinerante foi um dos principais instrumentos para que as informações sobre projetos do governo chegassem ao interior e o governador se aproximasse dessa população. E vem agora, com o mesmo sentido, em outro momento histórico, em tese é uma ação administrativa, mas o principal objetivo continua sendo aproximar o governo e o governador das lideranças do interior do estado. Bom, peraí, calma. É uma ação administrativa, eu acho que toda ação administrativa que leva benefício à população é bem-vinda. Bem-vinda à população, à oposição, à situação, ao Estado, é bem-vinda. Agora, não é uma ação administrativa, é uma ação política. Sim. E sendo uma ação política, no momento em que o Marconi Perillo acerta tudo o que ele tem que acertar, do ponto de vista de estar fazendo o correto
para a eleição e a oposição erra tudo que tem que errar. Ou seja, Marconi não está ainda em céu de brigadeiro, mas em breve estará, se tudo continuar como está. Se a oposição continuar errando e a situação continuar acertando. Não, mas você... Agora, tem... Em parte, essa dicotomia situação-oposição, que tem muita gente da oposição que vai também bater palma nesses governos itinerantes, né, doutor? Principalmente se for na região metropolitana. Mas assim como é que chama a prefeitura? Por isso que eu estou dizendo também, eu comecei... Da prefeitura também, do mutirão da prefeitura, os vereadores da oposição mas por isso que eu estou também. dizendo, e eu particularmente acho isso mesmo, é correto, é bom para todo mundo que o governo faça obras, por mais que... Tem gente que fala, porque é obra eleitoreira. Não interessa se é eleitoreira ou não, é obra e está levando benefício. Isso é importante para o Estado. E é o único momento. Agora, vamos e convenhamos. Até quando é que vai ser esses eventos? Agendados para março? Março tem alguma coisa? Tem alguma coisa de data importante para a eleição? Eu acho que tem, né? Então, quer dizer, mostra claramente que é uma ação eleitoral. Agora, que é importante ter essas obras? Eu estou achando mal barato as rodovias aqui saindo de Goiânia. Está bonito, está bem feito. Agora, quer dizer, mas são obras eleitoreiras, ponto. E tem aquela pergunta, né? Que inclusive os meus mais apaixonados do rádio, eu já fiz lá, eles não sabem dizer, né? O governo está reformando as estradas agora, está arrumando só por conta das eleições. Eu falei, tudo bem. Quando é que é o momento certo do governo consertar as estradas? Não é no momento de chuva que é agora, mas tudo bem, não é agora. Pois é, mas independente disso. Esse é o tipo de coisa, você não dá para você criticar o governo que está consertando. Não dá. Mas está na hora errada também, porque agora não é hora de consertar a estrada também, não, porque a chuva não deixa. Agora, mas veja bem, eu quero terminar concluir, para ser justo. Acontece que esse projeto de asfaltamento, que é o Rodovida, foi lançado já há algum tempo atrás e que agora está chegando o momento de colher os frutos. Sim. Políticos ou não políticos, mas estão colhendo sim, os frutos. E ao contrário do que agora, o que não dá é para a gente ficar tampando só para ele dizer, não é eleitoral. Porém, e é bom para o Estado. Chegamos a um consenso. Seja eleitoreiro ou não, se leva benefício para o cidadão, é igual Gol, né? Não tem hora certa para sair. Então, assim, benfeitoria para o cidadão, não interessa se é no período eleitoral ou fora do período eleitoral. Agora, eu só espero que Porém, peraí só um pouquinho, eu esperei o seu corpo, né? Vossa Excelência concluir. Agora, ganha o cidadão, quem mora no interior, aquelas pessoas que são beneficiadas porque essas obras, elas, após a eleição, elas vão continuar. Não tem como tirar o asfalto. Como aconteceu em Trindade, que o prefeito perdeu a eleição e paralisou a cidade todinha, demitiu todo mundo. Então, assim, o asfalto vai ficar. E outro aspecto também é diferente do que nós acompanhamos na época de Fernando Henrique Cardoso, que a cada 800 metros colocava uma placa dizendo que ia recuperar as rodovias. Se pegasse o outdoor e colocasse nas rodovias, talvez teria feito, né? Ficaram só nas placas. Calma. Eu saí para a saída de Bela Vista aqui, o que tem de outdoor também aí... E não está errado também não, mas tem. Eu vi 3 outdoor, um a 10 metros do outro, com a mesma mensagem. Viu algumas máquinas trabalhando? Não, já estava pronta a obra. Pois no Fernando Henrique estava tudo cheio de buraco dizendo que o governo ia investir. Pois é. E a gente comentava na época do aniversário de Goiânia, né? O leilão que foi entre o prefeito e o governador para ver quem é que ia fazer mais coisa, né? Quem ia fazer mais festas. Bom para o povo. Bom que nada de braçada. Que tem a eleição todos os dias. Que tem eleição todo ano, que tem aniversário de Goiânia todos os dias. Todo mês, pelo menos. Todo mês, né? Pois agora, se nós vivemos aqui uma... Só para concluir esse assunto, eu só acho que tem um problema aí. Que a população ela tem que ter clareza para julgar. Não um governo só pelo que ele faz no ano eleitoral, mas pelo que ele faz nos 3 anos. E, inclusive, para ser bem imparcial aqui, inclusive se o governo chegou durante 3 anos e falou, eu não tinha dinheiro e não fiz por isso, está correto. Se foi possível fazer agora, está correto. Ou seja, se isso houve um cronograma, dificuldades financeiras, e que só se corrigiram nos 2 últimos anos, normal também. Mas cabe à população, que é quem vai lá e deposita o voto, verificar se esses fatos são corretos também.
verificar se essas obras não são unicamente eleitoreiras, verificar como foram feitas essas obras, a qualidade delas político e tudo faz mais. Que não é em função da eleição da política. Eu acho que tudo é em função da política, são agentes políticos. Por isso Eu conversei com o Marcelo Heleno aqui, você não estava presente, sobre essa questão dos vícios, né? Alcides Rodrigues passou 4 anos inaugurando lavoura de arroz. Inaugurando lavoura de arroz. Então, ou seja, obras mesmo aqui em Goiás nós não tivemos absolutamente nenhuma. Aquilo que foi deixado, VaptVupt, Restaurante Cidadão, muitas coisas que foram deixadas foram abandonadas. Então, assim mesmo, eu gostava daquela época, eu gostava da época, na minha opinião, os melhores tocadores de obras que temos em Goiás é Iris e Marconi, porque eles têm essa capacidade de ressurgir. Você falava sobre a questão do céu de Brigadeiro, Marconi já teve mais de 43% de desaprovação, tem conseguido baixar essa desaprovação no estado, né? Em Goiânia beirou a 60%. Exatamente. Então, assim, Iris e Marconi, indiscutivelmente, são políticos de ação. Isso é fato, né? Seja de que forma for, é fato. Mas a gente vai ter que fazer um intervalo muito rápido e na volta nós vamos falar sobre essa questão aí. Se por aqui a oposição não se acerta, no Brasil também não. Ontem o ex-ministro, né, e governador José Serra quase saiu nos tapas com um militante do PSDB, justamente no encontro onde eles estavam falando sobre o PSDB. Então a situação não é tão fácil assim. E tem o caso aí do Eduardo Campos, né, que vai receber aí, quem diria, né, o PPL vem com ele, outros partidos também, e há uma pequena possibilidade aí de não termos uma terceira via, termos um plano só, porque tanto Marina está atuando como interlocutora agora de Eduardo, então já há uma aproximação aí, inclusive Aécio esteve com Eduardo Campos, aonde os dois falam sobre um discurso único. São assuntos que a gente vai falar daqui a pouco e também do tumulto que está dando lá na Papuda por causa dos mensaleiros. Só um minuto. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento, né? Vamos agora falar em ritmo de música. A presidente Dilma se reuniu na noite da segunda-feira com os seus assessores e também com a base aliada, e quando entrou na pauta essa discussão da internet, marco regulatório, essas coisas todas, a presidente Dilma disse: vamos fazer igual fala a música, deixa a vida me levar, porque os objetivos da presidente já foram atingidos, né? Até o final do ano, nenhum real de gasto extra. E aí vamos esperar o próximo ano e deixa a vida me levar. Aprendendo, né, com o antecessor, né? Não, normal. Acabou o dinheiro, acabou, gente. Tem que tocar o barco. Final de ano, com a lei de responsabilidade fiscal, é isso. A lei de responsabilidade fiscal é isso, não tem outra coisa. Eu acho que a lei de responsabilidade tem seus méritos e tem seus deméritos. O demérito é colocar na cabeça do povo e de alguns gestores de que o governo tem que dar lucro. O governo não tem que dar lucro. O governo tem que dar bem-estar social, que muitas vezes significa prejuízo. E Marcelo... São dois problemas. O primeiro é que o governo já extrapolou o direito de criar despesas. E com uma situação econômica que não é favorável, aí entra nessa necessidade de não se gastar. Agora, o segundo ponto que é lamentável para o país enquanto administração, enquanto discussões, debate político,
é que vai se adiando. Adia mais 1, mais 2, mais 3 anos, essa coisa. E no caso do marco regulatório da internet, tem um agravante. Nós vamos entrar num período eleitoral, onde vão bombar de novo os fakes no Twitter, vão bombar aí o mau uso do Facebook, de outras ferramentas das redes sociais, e nós vamos passar mais uma vez com a penca de candidatos reclamando do mau uso da internet, e nós não vamos ter marco regulatório de novo. Por quê? Por causa de um acordo político. E inclusive alguns candidatos, né, já estão sendo multados pelo TSE por fazer propaganda extemporânea na internet, ou seja, não existe uma lei ainda definida, não existe como vai ser utilizado, mas alguns já estão sendo punidos por utilizarem. E é estranho porque não tem candidato, só se o cara for muito burro hoje para também ser multado. Ele tem que ser muito explícito nessa propaganda, que por enquanto não existe candidatura, não existe período eleitoral e em tese não existe motivo para uma ação mais dura por parte nem para do punição, porque nem se sabe se é candidato ou não. Segundo, são alguns deputados que estão usando as redes como processo de reeleição, mas ninguém sabe se vai ser candidato ou não. Agora, eu acredito que o marco regulatório da internet é muito, muito importante, não é pouco importante não, mas você, ao mesmo tempo, regular algo que foi feito para não ter regulamento nenhum é uma coisa nova e que eu acho que demanda alguns debates, sim. Eu não vejo dessa forma. Agora, do ponto de vista eleitoral, o que tem valido de fato, não é o correto, não estou dizendo que é o correto, mas o que está valendo de fato são as resoluções do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral é que tem determinado o que pode e o que não pode, inclusive do ponto de vista da internet. Sim, mas as resoluções, elas são baixadas, as resoluções são interpretações da legislação. Não, Marcelo, o judiciário está legislando. Então vamos voltar. Porque governo legislativo não está fazendo. Mas tem que ter uma base, tem que ter um ponto de partida. A internet, eu concordo com você, o objetivo da internet era esse. Mas aí aquelas pessoas de bom coração, bem intencionadas, que não conheciam a maldade no mundo, que não acreditavam que ela ia ser usada por gente do crime, por gente que quer difamar, e tem que ter regulação. Lamentavelmente, concorda não? Essa é a minha opinião. Eu acho que tem que ter regulação. Que você não pode se esconder atrás do anonimato, sair achincalhando as pessoas e está tudo bem. Até mesmo até a bagunça tem que ser organizada. Isso eu concordo com você. Eu estou dizendo que é difícil de ser feito. Não estou dizendo que não deve ser feito. E só para a gente ser justo, na eleição presidencial passada, o Serra enfrentou o problema com fakes no Twitter. Ele passou... Depois que ele criou, ele realmente começou a ter problemas. Ele criou mesmo se ele não tivesse criado alguém. O Serra criou os fakes? Também. Criou? Tem prova? Fotografou, filmou? Peraí. O Moreira falando não tem não. Não, então tá bom. Então vamos botar bem claro. Os dois lados, 3, 4 lados, criaram esse tipo de mecanismo. Então não vamos falar que é um, que é outro ou que é outro, não. É a ferramenta suja e isso, um dos motivos que eu acredito que não vai ser discutido é justamente porque é uma ferramenta suja que todo mundo quer usar durante a eleição. Bom, agora é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui porque não traz documento para cá, eu não trouxe, você não trouxe, ninguém trouxe. A baixaria na eleição passada para presidente começou com José Serra. José Serra começou isso e os outros foram atrás no mesmo tom, ou pior. Mas quem começou foi o Serra. E o espírito do Serra está colocado claramente, eu acho que quando vaza coisas como essa do Serra querer bater num cara do partido dele, mostra que esse é o espírito dele. Eu não estou dizendo que ele é o único ruim. Deixa só, como eu ia dizendo, só para eu ser justo aqui, a Dilma, candidata, ela foi vítima de uma das maiores porcarias que eu vi, nas coisas mais sujas que eu vi na internet até hoje, que foi a tal da Verônica Maldonado, um personagem criado e disseminado na rede como se fosse uma amante da então candidata, que estaria requerendo uma pensão alimentícia lá em Minas porque teria tido uma união estável. Foi um absurdo que foi derrubado com 2 minutos de investigação. Mas é o tipo de coisa que é muito sujo. Dos dois lados, dos 2, 3, 4 lados. E eu continuo afirmando, não
vai se mexer. Um dos motivos é que é uma ferramenta suja que todo mundo na eleição quer usar para atacar seu adversário e não ser encontrado. Porém, o que eu penso que seria importante a votação desse marco regulatório por uma questão muito simples. Nós estamos sofrendo, quando eu falo nós, não falo políticos, não, falo cidadãos. Esses arrastões que são programados na internet, onde não se sabe quem é o líder, quem não é, essas ações de vandalismos, essas ações de depredações e até mesmo a incitação sobre essa questão da violência no Brasil, de uma série de coisas que são potencializados através da internet. Então eu penso mais no cidadão que é vítima, porque não existe limites, né? Você tira uma foto do Marcelo, coloca ali que ele cometeu algo de errado e em segundos o mundo inteiro tem acesso àquilo. Não faça isso, peguem foto do Urias, não, aí quando você vai buscar... Não, os dois juntos nem pensar. Não, aí quando você não vai... Cabe na foto. Aí o que acontece? Quando você vai pedir para que aquele material seja retirado do ar, descobre-se que aquele material foi postado em uma empresa fora do Brasil, e aí tem que fazer um pedido para essa empresa, para que essa empresa retire do ar. Mas por outro lado, André, aí é que está o grande problema desse negócio do marco regulatório. Concordo plenamente que a internet já tem sido utilizada por N políticos, N pessoas, até marqueteiros profissionais que são pagos para isso. Para quê? Para denegrir a imagem dos outros e faz esse tipo de coisa. Tem os blockbusters, blockbuster não, Black Bloc, que é uma outra situação. Mas, por outro lado, você tem Revolução no Egito, organizada no Twitter, você tem no mundo inteiro ações que são do bem, que são organizadas alheio a essa política que a gente tem comum de partidos, não sei o que tem, caixinha de fósforo, através da internet, por causa dessa liberdade que a internet dá. Eu acho que aí é que está o problema de achar o meio termo. Não. Talvez o problema não seja a internet, só para te corrigir, as pessoas... só para te corrigir, para que as pessoas em casa depois não falem, né? Você está se referindo a partidos onde existe a ditadura que o povo não pode ir para a rua. Aí eles se organizam nas redes sociais. Mas o Brasil, nós temos uma democracia plena. Mas se não fosse a internet do jeito que ela é, com essa bagunça que eu acho que tem que ser organizada, a gente não teria tido aqueles movimentos também que iniciaram com o passe livre e que geraram as manifestações de junho, né, que foram positivas e que depois teve também a questão do vandalismo e tal, que tem que ser repelido. Ou seja, é muito tênue essa divisão entre o que é bom e o que é ruim com a liberdade. Aí eu volto a dizer uma coisa que eu acredito que o problema maior não é o instrumento, não é o objeto, não é a internet ou o carro ou a moto, o problema é quem usa isso. Aí a gente tem que partir para uma questão de formação de uma sociedade melhor, não só uma internet melhor. Mas para isso tem que ter leis que punam pessoas que usam de forma equivocada. Aí é uma outra coisa que eu acho que é a questão dos crimes. Os crimes têm que ser combatidos. Calma, vamos, como diria Jack, vamos por partes. Existe o problema da educação, que é generalizado, é geral. Inclusive com detalhe muito ruim, muito corrosivo, que tem uma geração que está crescendo muito mais ligada no mundo virtual do que no mundo real. Sim. Certo? Sabendo das coisas muito mais pelo computador do que pelo contato físico, pelo toque, pelo ver, pelo sentir e tudo mais. Isso é uma coisa que e nós não vamos resolver isso nem no nosso programa, nem em uma década de trabalho. Isso é um trabalho educacional que o Brasil precisa fazer. Inclusive, Urias, de colocar a tecnologia a serviço mesmo do homem e até mostrar o limite que ela tem que ser usada para que a gente não tenha pessoas extremamente ligadas, viciadas nessa tecnologia. Isso é uma coisa. E não tem dúvida nenhuma que a tecnologia é extremamente positiva.
o que você tem, nós que trabalhamos com informação, o acervo que você tem hoje na internet, inclusive de coisas que são falsas, que você consegue detectar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fontes diferentes sobre o mesmo assunto para chegar à conclusão, é muito positivo. Vou dar um exemplo, porque hoje chegou, o André estava numa dúvida com relação ao assunto, eu digitei lá no Dr. Google, né? Que é doutor, né? O nome é PhD. Aí a resposta é instantânea. Exatamente. Né? E aí entra o que o André está falando, que os crimes continuam sendo praticados. E não é só não. A Polícia Federal já desenvolveu uma tecnologia de rastreamento que é fantástica. E isso tem sido mostrado já nas operações. Só que a prioridade da Polícia Federal hoje é uma questão de cidadania também, mas não é isso que a gente está falando. A prioridade é o combate à pedofilia. Sim. Todos os recursos que a Polícia Federal tem de rastreamento para achar isso, tem sido utilizado prioritariamente para combate à pedofilia. Isso é perfeitamente compreensível. Sim. Agora, por outro lado, aí eu falo de carteirinha, quem é vítima desse trem, em termos de cidadania, é um ataque brutal. Só para encerrar, é o tempo do intervalo, há pouco tempo agora uma jovem se matou porque cenas dela, como aconteceram aqui em Goiânia, foram colocadas na internet, cenas íntimas, e ela não aguentou a pressão e a forma debochada como as pessoas criticaram a menina, e ela aos 16 anos cometeu suicídio. Então, houve excesso, isso é fato, né? Nós vamos para o intervalo. Crime é crime, não interessa se é virtual ou se é não virtual. Agora o problema é o seguinte, para chegar, hoje existem advogados especializados em crimes na internet e tudo mais, para você normalmente conseguir a qualificação disso tudo como crime, você tem que pegar uma outra figura no Código Penal e adaptar, por analogia, se adaptar ao que foi feito. É nesse ponto que eu acho que é ruim. Nós estamos muito atrasados nesse marco regulatório até para ver essa disciplina que se mostrou não ideal, Urias, mas necessária para manter a boa convivência social. E principalmente a dificuldade, já que não existem leis específicas, por exemplo, aquelas pessoas que são os hackers, aquelas pessoas que entram nas contas e fazem desbroncos, a polícia tem que esperar que junte-se mais de 4 pessoas ou 5 pessoas e ali prove a formação de quadrilha, porque aí já sim entra no nosso código aqui, que é o Código Penal, porque na internet esse crime ele não existe. Então a polícia ela tem que esperar mais pessoas se unirem para aplicar uma lei do Código Penal, porque não tem o código virtual, né? E a gente falava sobre economia, os números não são nada bons. A dívida pública chega pela segunda vez na história à casa dos 2 trilhões de reais. O ministro, né, Guido Mantega, fala sobre um superávit aí de 99 bilhões de reais e cobra dos estados que façam também a sua parte. Diz que a meta fiscal não vai ser alcançada. E sobre essa questão também do José Serra, né, que quase foi a vias de fato com o militante do PSDB, assuntos que a gente trata depois do intervalo. Um instante só. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento e vamos falar sobre economia, né? A dívida pública do Brasil, que é preocupante, pela segunda vez na história, superou a casa dos 2 trilhões de reais. E o teto estabelecido pelo governo é modesto, né? Vai de 2 trilhões e 100 bilhões a 2 trilhões e 24 bilhões de reais.
O ministro, né, Guido Mantega, anunciou aí que o superávit primário do Brasil não vai ser alcançado, que era de 110 bilhões de reais, e ele diz agora que os municípios e estados vão ter que contribuir. Isso aí, o superávit primário é a economia que se faz para pagar as dívidas, né? O governo economizou 99 bilhões e os estados, até agora, 18 bilhões, estados e municípios. A conta não vai fechar. E aí, a gente estava falando sobre economia no começo, os números não são absolutamente, digamos assim, confortáveis. Eu vejo bem. Esses dias atrás eu estava vendo a matéria que o governo federal mudou a forma de cálculo de não sei o que lá para que o cálculo ficasse mais bonito. Maquiou. Isso me lembra Taxa muito... de emprego, por exemplo. Taxa de emprego foi usando dinheiro de outros lugares. Isso me lembra muito quando a inflação começou a ser medida pela FIPE, do governo Collor. Quer dizer, a inflação estava muito grande, então vamos passar para um outro, era o IBGE que fazia só, né? Ou a Fundação, um outro instituto que fazia, aí pegou a FIPE, criou um novo mecanismo e disse, a inflação está baixando. Quer dizer, peraí, eu não acho que seja por aí. Acho que também dívida pública não é o único parâmetro para ver se há desenvolvimento ou não no país. A maior dívida pública do mundo é a americana. Quer dizer, a dívida em si não é o problema. Existem outras situações que eu acho que têm que ser resolvidas. E entre as outras situações que eu acho que têm que ser resolvidas na questão de dinheiro público é a redistribuição do bolo. Porque hoje, municípios principalmente arcam com a maior parte dos custos de manutenção do Estado e a menor parcela do dinheiro está com o município. O governo federal fica discutindo aí que é isso, é aquilo outro, mas olha, desde que eu entendo, desde o fim da ditadura, o governo federal vem concentrando a arrecadação em seu poder, isso todos os governos, de A a Z, e deixando estados e municípios na penúria. O governo Marconi é com empréstimo do BNDES, é dinheiro da Dilma, é dinheiro não sei quem, não interessa de quem é o dinheiro, mas teve que ir ao governo federal com o pires na mão e falar, eu preciso do dinheiro. Os prefeitos têm que ir no governador e têm que ir no governo federal. Falar. Uma das administrações mais bem-sucedidas, na minha avaliação, de municípios goianos, uma delas, até porque é próximo aqui, é a do Maguito. Mas por que é a do Maguito? É porque ele fez uma revolução no município? Não acredito que seja isso. Eu acho que é a capacidade que ele teve de buscar recurso federal. Ok, os municípios e estados são reféns do governo federal. Só resta mais dois aspectos aí. Primeiro que é lamentável a quebra de diálogo que o governo federal faz com estados e municípios. Já estava se desenhando aí um novo pacto para diminuir a parcela que estados e municípios, justamente em função disso, para aliviar. Essa função, isso já foi esquecido, e o primeiro que puxou a fila para reclamar foi o Fernando Haddad, que está longe de ser gente da oposição, né? E a outra falácia que o ministro Mantega fala aí, ele vai cobrar agora esforço de estados e municípios, a maior parcela responsável por essa falta aí da meta, que vai faltar na meta, isso aí já tem estudo que foi feito, são justamente as desonerações que foram feitas ao longo do ano, que foram importantes para manter alguns setores trabalhando, mas o governo federal abriu mão de 64 bi no ano. Agora, rapidamente, vamos comentar um assunto que está dividindo também opiniões no país, entre os empresários e entre o governo, a crise da Petrobras. Primeiro, quando houve aquele anúncio de que a Petrobras ela não ia mais regular os preços, as ações foram lá em cima. Depois que houve o discurso do ministro que isso era impossível, não sei o quê, ações caíram. Hoje há uma indefinição. A presidente Dilma não quer que haja reajuste, mas não existem mecanismos mais, já que uma vez quem apostou e comprou as ações apostou nessa política. A presidente da Petrobras disse que se não der certo, ela pede demissão e a gasolina está só aumentando. E os empresários reclamando que com esse preço vai aumentar o custo de produção e isso vai trazer inflação. Olha, a Dilma está certa em pensar politicamente isso. Tem algumas coisas que são impactantes na economia como um todo. Um deles é justamente o aumento de combustível.
Se aumentou 5%, todo mundo quer aumentar o preço em 5%. Ah, mas o impacto do combustível no seu negócio vai ser de 0,5%, não interessa, 5%. Acabou. Certo? Então, inclusive os postos, né? Então, ao contrário do que está dizendo, eu estou convivendo muito com o dono de posto esses dias agora, ele está me falando que não há justificativa para esses aumentos. Não existe. Agora, existe solução para a Petrobras? Existe. A Petrobras fez uma capitalização de 120 bi, que segurou a onda por um tempo aí. Antes disso, teve um empréstimo que foi feito junto à Caixa e Banco do Brasil. A Caixa, principalmente, foi uma coisa incomum no mercado financeiro. Uma coisa é certa, apesar do discurso da Dilma, que não quer despesa nova, o mantra que todo mundo tem que apertar, eles vão ter que arrumar uma outra solução para a Petrobras se eles não quiserem autorizar o aumento do combustível, porque uma coisa é real. Como o preço do barril de petróleo está defasado e não existe aquela coisa de que nós somos autossuficientes na produção do petróleo, o Brasil continua importando, sim, principalmente gasolina para abastecer o mercado interno e paga em dólar. A Petrobras tem defasagem, sim, precisa repor de alguma forma o seu caixa. Se isso não for feito, o resultado está aí. Em um ano, os 120 bi que ela tinha captado no mercado, foi. Exatamente. É importante só esclarecer uma coisa. Nós somos autossuficientes em petróleo em quantidade de barris extraídos. Só que acontece com o petróleo, como tem o arroz, o feijão, tem vários tipos de arroz, tem vários tipos de feijão, também existem vários tipos de petróleo. O nosso petróleo não é o adequado para produzir determinados tipos de combustíveis e lubrificantes, e é adequado para outros. Exato. Então, a nossa quantidade se fosse colocar, precisa de 1 milhão de galões, né? De barris. Nós produzimos isso, mas não é suficiente para produzir a quantidade de gasolina que a gente precisa. O nosso parque também de refinarias é insuficiente também para a produção disso. Então, quer dizer, há uma série de problemas para serem resolvidos, mas há uma autossuficiência, mas que não é real. Ela é quase como a internet, ela é virtual. O que acontece? Já falamos aqui, gás natural se queima diariamente. Esse momento está queimando gás natural. O governo colocou lá o pessoal para botar o dinheiro do FGTS na Petrobras, colocou. Tem muita gente pobre com dinheiro lá? Tem. Mas olha, para o país, quem investiu lá, quem investe em bolsa, investe em risco. Não interessa se é da Petrobras, se é do EIC Bati, do EIC, seja de quem for. É risco. E a Petrobras, ela coloca em risco, se ela tiver aumentos exorbitantes de combustível, coloca em risco a economia nacional. Aí coloca em risco a nação, todos os membros da nação, todos os cidadãos brasileiros. Então, eu não vejo nenhum, como eu vejo alguns comentários falar, porque tem que defender aquele que colocou o FGTS lá. Duvido que estão defendendo aquele lá que colocou o FGTS. Estão defendendo os grandes investidores. Só um detalhe, a minha preocupação é outra aqui, para ser bem coerente. Eu acho que é necessário, sim, a Petrobras precisa recompor esses preços. Agora, volto a dizer, quem tem que achar a solução para isso é a equipe econômica. Agora, o que não dá é para ficar esse chove, não molha, vai, não vai, não apresenta solução nenhuma. Mas aí eu entendo outra coisa, Marcelo, não há ainda mecanismo. Não há ainda unanimidade, não chegou a um acordo dentro do governo sobre o que fazer. Pois é, mas essas áreas do governo tem que sentar e tem que definir. É responsabilidade deles, problema deles. Não, é problema nosso também. É problema deles achar a solução, eles estão lá para isso. Aí voltamos, é a coisa do marco regulatório, já devia ter ido à votação. Ok, então vamos tocar à frente aqui, porque o programa está acabando. Então vamos embora. Ontem à noite, o ex-ministro, anteontem, o ex-ministro, ex-governador, ex-tudo em São Paulo. Ex-tudo, né? A Luísa já voltou, tal. Proferindo uma palestra para militantes do PSDB, um militante se levantou e disse que essa indefinição do nome até agora, porque José Serra ainda briga para ser candidato do PSDB e há uma quase que unanimidade por Aécio Neves, traz uma intranquilidade, uma falta de discurso e sugeriu que José Serra fosse ministro da Fazenda de Aécio Neves. Bastou isso para que José Serra subisse na mesa e se não fosse ali
a participação de algumas pessoas, penso eu que nesse momento nós estaríamos falando aí de uma situação mais grave. É bom para a democracia, é bom para o país, né, as discussões serem levadas por esse lado, né? Então, ou seja, essa falta de capacidade da oposição. Seguinte, não é só oposição, não. Nós falamos aqui, já falamos várias vezes, a classe política tem um discurso hoje que está totalmente distante daquilo que pensa o cidadão comum. E o que o Serra enfrentou foi que dentro de uma palestra, ele estava sendo homenageado, e dentro de uma palestra que teoricamente era para falar sobre a realidade nacional, ele resolveu inovar e abrir para a participação de alguns que estavam presentes, para algumas pessoas fazerem perguntas. E o que o militante fez lá é a pergunta que todo militante quer fazer. Sim. É enfiar o dedo no nariz do cara. Ô, você toca, você já era nesse processo, é a hora do Aécio. É isso que o cara falou, certo? Ele falou que o Fernando Henrique não tem coragem de dizer, o que o pessoal do PSDB de São Paulo não tem coragem de dizer para o Serra, e o Serra tá no mato sem cachorro. Ele não é candidato à presidência da República coisíssima nenhuma, porque essa vaga já é do Aécio. Ele não pode brigar para ser candidato a governador de São Paulo, porque o Alckmin é candidato natural à reeleição. Ele vai ter que se contentar em ser candidato a senador para enfrentar, sabe-se lá quem, que São Paulo é uma disputa acirradíssima. Não, a disputa acirrada para o Senado sempre foi. Quem sabe não é a vez do Netinho agora de novo, Netinho de Paula, né? Ou do Russomano, né? Então sobrou para o Serra ser candidato a senador ou deputado federal e esperar a eleição para prefeito. Certo? E ele não se tocou até agora. Tem uma sugestão curta e grossa, que eu quero falar outra coisa, se der tempo. Ô, Aécio, chama o Serra para conversar. Ele não pode, porque nesses dias agora, o Aécio tem se aproximado muito de Eduardo Campos para fazer um discurso. O Aécio quer conversar com o Eduardo. Com o Eduardo Campos, ele prefere conversar com o Eduardo Campos que com o Serra, para ter um discurso homogêneo, para que haja aí uma forma de estabelecer digamos aí, uma força-tarefa entre os dois partidos. Inclusive, Marina Silva já está sendo colocada nesse processo para ser interlocutora, e tanto o PSDB como o PSB podem estar juntos com os mesmos discursos, em palanques diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é enfraquecer a candidatura da presidente de uma reeleição. E aí, amigos? Aí é aquela bola de cristal que eu já botei para funcionar aqui, que o que se comentava, o que se comentava em alguns setores aí, é justamente isso, que há a possibilidade do Eduardo Campos, ao lado de Marina Silva, tentar buscar um movimento no Norte e Nordeste, e o Aécio buscar um do Sul-Sudeste, e ver que bicho vai dar lá na frente. É estratégia, vai dar certo? Hoje não daria. As pesquisas mostram que não, mas é uma tentativa. Olha, eu tive há alguns anos atrás, em Pernambuco, terra do senhor Eduardo Campos. Então seja breve. Essa cidade, Pernambuco virou um canteiro de obras com obras federais. O Eduardo Campos, até uns dias atrás, estava no governo federal. Marina Silva, até uns dias atrás, estava no PT e estava no governo federal. Olha, o que está faltando para o político, na minha opinião, é coerência e vergonha na cara. Eu acho que não dá para você ficar mamando na teta e chegar na última hora e falar, sou oposição. O Aécio não. O Aécio é oposição, sempre foi e está fazendo o papel dele. Agora, quinta coluna é terrível. Aí, agora só uma coisa, isso não dá direito ao PT fazer do jeito que fez. Estava abraçado com o Eduardo, como estava abraçado com a Marina, no momento que saltou, não presta mais. Não. É o pior do mundo. Também não dá, né, doutor? Buscar aconchego no braço do maluco. Aquele que trai é o pior do mundo. Aquele que trai é o pior do mundo. E buscar aconchego nos braços. Aqui nós três somos amigos e nunca vamos trair um ao outro, porque temos amizade também envolvida. Agora, na política, aquele que trai é o pior do mundo, sim. Porque aquele que trai o parceiro político, trai o povo. Agora, e aquele que trai as bandeiras. Também. Agora, uma pergunta só. Dá para você citar alguns nomes aí de políticos que não traem a fidelidade política partidária? 32 partidos. Eu, na hora de votar, vou fazer esse exercício.
Eu não estou aqui para ser o dedo duro também do mundo. Agora, eu acho que tem pessoas que são leais, sim. O Marconi Perillo aqui em Goiás. Tem um grupo, que é o grupo que a gente chama do o núcleo duro do governo, que está com o Marconi desde a época que ele era deputado estadual. E não traíram, não roeram a corda, nem quando estiveram descontentes com o governador. Esse é um exemplo. Eu não vou te falar nomes aqui, porque são vários, não são uns só. Íris também tem o seu Íris grupo, mas tem, é minoria. todos têm. Mas são minoria. Então cabe a nós, eleitores, pegar essa maioria e se estipar da política. Ok, último intervalo e depois a gente volta aqui para falar sobre José Dirceu, que vai ser agora gerente de um hotel. Vai cumprir o regime semiaberto trabalhando num hotel em São Paulo. Instante só. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, né? E o ex-ministro, chefe da Casa Civil, José Serra, condenado pela Justiça. José Dirceu. É tudo Zé. Não, é porque no intervalo aqui, Zé. no intervalo aqui é tanta conversação, né? E José Dirceu, ele espera, né? Só que Joaquim Barbosa autorize para que ele possa cumprir a sua pena no regime semiaberto, trabalhando como gerente administrativo do Saint-Pierre Hotel em Brasília. Eu acho muito bom. É um caso inédito. Todo o sistema penitenciário deveria ter contato com empresas desse tipo, que arrumam emprego para o caboclo logo depois que ele é preso, né? Será que ele contrataria uma pessoa que sai do sistema prisional para trabalhar lá também? Porque o preconceito é grande. Porque o normal seria o Zé Dirceu pedir transferência para São Paulo e trabalhar no escritório que ele tem, tá montado lá. É perfeitamente possível isso. Ele disse que vai fechar. Vai fechar? Vai prestar consultoria, aí ele tem que se ausentar dos lugares, aí praticamente não funciona. Então o caso dele é ser gerente administrativo de um hotel. Olha, peraí, Marcelo, calma, não é bem assim também não. Eu acho que, eu já vi, sou testemunha de casos de uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, que estava cumprindo pena aqui na Aldenir, ou seja, no CEPAI, e que arrumou um emprego para cumprir o restante da pena no semiaberto. O emprego anterior à liberação é o normal, é a rotina. É o que deveria acontecer, mas as empresas no processo de seleção, quando a pessoa diz que ela tem uma ficha criminal, o preconceito ainda existe e isso é algo que a gente tem que discutir no âmbito geral, né? Há por parte do empresariado um preconceito muito grande contra o reeducando e também não há oportunidade. Se não tiver emprego, não está no semiaberto, gente. Tem que ter emprego. E o emprego tem que ser anterior à concessão do semiaberto. Porém, leva aí. E aqui eu quero evocar um dos nossos ex, futuro e presente, não está aqui em carne e osso, mas está aqui espiritualmente, doutor Ari, que diz que no Brasil só fica preso, não é aquela história do PPP mais não, do aquele burro ou que não tem dinheiro para contratar advogado. E o interessante é que nesta terça-feira também saiu o resultado dos laudos de José Genuíno, dizendo que o estado de saúde dele não é tão grave quanto se desenhava, que ele tem plenas condições de retornar ao lugar que ele estava tão logo ele supere essa crise. Até porque as crises que ele teve, ao contrário do que o advogado citou, não foram do coração, do problema do coração, mas de hipertensão,
que é outra coisa. E o Congresso já abriu um processo de aposentadoria que garantirá a José Genuíno, né, até o resto da vida, o salário de deputado aí, R$28 mil, que é uma quantia considerável, né, para uma pessoa numa situação igual a essa. Mas outro assunto também que tem despertado E que eu acho que pela história dele no país ele merece. Certo. Agora o que tem despertado muito também Eu voto com o relator aqui. a discussão que está sendo muito debatida hoje é o sistema carcerário. Os privilégios que estão sendo dados às pessoas que vão visitar os ilustres que estão na penitenciária, que não é dado também àquelas pessoas que vão visitar os presos comuns. Eles passam por raio-x, passam por banco, aquela humilhação toda, né, para verificar se não está levando celular, serra, qualquer coisa, e há um movimento lá na Papuda que a qualquer momento pode gerar uma situação até mesmo difícil para o sistema carcerário, dado às regalias e privilégios que são dados a esses e não são dados ao restante daquelas pessoas que cumprem pena lá. E aí, é endurecer com alguns ou afrouxar com todos? Eu quero ver na Papuda, aqui no Cepaigo, em qualquer presídio, quem vai dar baculejo no deputado federal. Pago para ver. Até mesmo por causa das prerrogativas do cargo. Agora, o restante não é autoridade, tem que passar sim. Você acha que alguém vai dar baculejo no Lula? Ele é uma autoridade constituída como ex-presidente, ele não perde algumas regalias do cargo, não. Hoje ele não é autoridade não é um constituída. Cidadão comum, não. Não, mas não é uma autoridade constituída, não. É uma discordo de você. Agora tem uma coisa, tem que ter critério. Tudo isso é questão de critério. Tendo critério, você vai. É para todos. Para todo mundo. Agora, a autoridade constituída que tem as suas prerrogativas é diferente. Agora, você não dá baculejo na pasta do advogado. Exatamente. O Urias tocou no ponto que merece uma discussão aprofundada e que o OAB não admite nem tocar, nem começar essa discussão, certo? Há uma suspeita, para não dizer quase uma certeza, por parte das autoridades penitenciárias. Por exemplo, boa parte dos celulares que entram em presídio vão nessa pastinha aí, certo? E, não, prerrogativa do advogado, está invadindo a relação do advogado com o seu cliente e tudo mais. Ora, o que já apareceu de advogado envolvido aí com bandido e fazendo serviço de despachante para bandido, não está no gibi. Não, e tinha que ser uma coisa discutida mais seriamente, até para valorizar aqueles advogados que conduzem bem o seu trabalho. E a voz corrente, para quem convive, eu tenho alguns amigos também que convivem com gente lá no Morro, no Rio de Janeiro, que o tráfico, ele financia. Não precisa de fiéis para fazer direito, não. O tráfico pega aqueles estudantes que se destacam na comunidade e financia os seus estudos. Na medicina, no direito, em todas as profissões, também, mas é outra história. Mas nas profissões que lhes serão úteis depois no exercício da sua meliância. Acabou o tempo. E aí você estende uma discussão que, da mesma forma, o OAB não quer nem ouvir falar, ninguém quer ouvir falar. Que é o seguinte, quando a gente viu o Márcio Tomás Bastos vindo aqui defender o Cachoeira, eu falei, mas como é que você não falava assim, coisa de 3, 4 milhões para fazer defesa? Foram questionar a origem do dinheiro, se ele não se importa. Aí veio, não, o advogado não tem que se meter com isso, não. A origem do dinheiro que vai pagá-lo não tem nada a ver com a vida do advogado. Pô. Vamos deixar essa discussão para amanhã, né? Infelizmente chegamos ao final de mais uma edição do programa. Obrigado, amigo Urias. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau para vocês. Marcelo Heleno, daqui a pouco na 1090 no rádio, verdade? Com toda a minha turma. Até lá. A gente vai embora, voltando amanhã. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até lá.